Bom dia, quarto ano. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, sexta-feira, 22 de maio. Hoje vamos fazer uma revisão do que já estudamos sobre multiplicação. É a ideia, a organização retangular, combinações de possibilidades, os termos e multiplicações por 10, 100 e 1000. Vamos lá. Vamos ver a ideia da adição. Nós vimos que a ideia de adição é a soma de parcelas iguais. Eu tenho aqui 8 mais 8 mais 8. 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Se eu quiser transformar essa adição em uma multiplicação, eu vou contar quantas vezes eu repeti esse número. 1, 2, 3. Então, 3 vezes... Eu repeti quem? O 8. 1, 2, 3. Né? Então, eu repeti o número 8 3 vezes. Então, 3 vezes 8, 24. Se eu colocar 8 vezes 3, também é a mesma coisa. A gente viu ontem a propriedade, não foi? Vamos dar outro exemplo. Eu tenho aqui 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Pronto. Eu tenho aqui uma adição. 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28. Se eu transformar essa adição em multiplicação, eu vou contar quantas vezes eu repeti esse número. 1, 2, 3, 4. Eu repeti 4 vezes o número 7. Então, 4 vezes 7, 28. É a mesma coisa que 7 vezes 4. 7 vezes 4 também é 28. Na multiplicação, nós usamos o sinal ou X ou pontinho, certo? Então, pode ser qualquer um desses dois sinais para a multiplicação, ou X ou pontinho. Isso aqui foi a ideia da adição. Vamos ver agora a organização retangular. Eu tenho aqui essa figura, certo? Então, para saber quantos quadradinhos eu tenho aqui, eu não preciso contar todos, 1, 2, 3, não. Eu faço o quê? 1, 2, 3. Contei aqui, né? 3. Vezes... Eu vou contar aqui embaixo, agora eu preciso contar esse também. De novo, olha. 1, 2, 3, 4. Então, 3 vezes 4, 12. Viu que eu contei quantos quadradinhos tem aqui e depois aqui, certo? Vamos ver outro exemplo. A mesma coisa. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? 1, 2. 2 vezes. Aí, esse daqui eu conto novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 vezes 8, 16. Vamos ver esse aqui. A mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Coloco 3. Vezes... Aí, eu conto com esse também. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 5, 15. Então, aqui eu tenho uma organização retangular. Contei quantos quadrinhos tem aqui e depois aqui fiz a multiplicação, sem precisar contar de um por um. Lembrando que tem que contar com esse novamente, viu? Ó, 1, 2, 3, aí conta com ele de novo. 1, 2, 3, 4, certo? Então, aí vocês viram a revisão de organização retangular. Vamos ver agora combinação de possibilidades, que pode ser pela multiplicação, pela árvore de possibilidade e por tabela também. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho esse pão e tem esse outro tipo de pão, certo? Vamos colar aí. Tá passando, né? Vamos lá. Eu tenho esse pão
um tipo de pão, tem outro tipo de pão aqui. Então, eu tenho 2 tipos de pães, certo? E de recheio, eu tenho aqui o salame, tenho o queijo e tenho o presunto. Vamos colocar diferente, fazer assim, para ver se dá. Não dá, é melhor do jeito que tava. Certo? Então, aqui eu tenho 3 possibilidades de lanche, não é? Eu tenho esse pão que posso comer com queijo, tenho o pão que posso fazer um sanduíche com presunto e com salame. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho esse outro tipo de pão, certo? Tem esse outro tipo de pão que posso comer com salame, posso comer com presunto e posso comer com queijo. Então, eu tenho aqui uma árvore de possibilidades. Eu tenho 2 tipos de pães, e tenho 3 tipos de recheio. Então, eu posso comer o pão com esse recheio, é uma possibilidade. Esse com presunto já é outra possibilidade. Este com o salame já é outra possibilidade. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Aqui eu tenho outro tipo de pão, que também posso comer com salame, com presunto e com queijo. Então, aqui, se eu fosse ver quantas possibilidades eu tinha de lanche, eu ia fazer o quê? Quantos tipos de pães eu tenho? 2. Tenho 2 tipos de pães. 1, 2. Quantos tipos de recheio eu tenho? 3. 1, 2, 3. É só multiplicar agora. 2 vezes 3, 6. Então, com 2 tipos de pães e 3 tipos de recheio, eu tenho 6 possibilidades de variar o meu lanche. Certo? É por isso que é chamado de árvore de possibilidade. Entenderam aí? Pronto. Vamos ver agora. Aqui a gente viu pela árvore de possibilidade. Vamos ver pela tabela. Pela tabela. Nós temos, com a mesma coisa, nós temos aqui o pão. Nós temos aqui o pão e o outro tipo de pão, né? Nós temos 2 tipos de pães. Agora vamos ver o tipo de recheio. Queijo, presunto e salame. Não foi isso que a gente viu? 2 tipos de pães e 3 tipos de recheio. Aí na minha tabela eu já vou preencher o pão com queijo, o outro pão com queijo, o pão com presunto, o outro tipo de pão com presunto, o pão de forma com salame, o outro tipo de pão com salame. Não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, 2 tipos de pães e 3 tipos de recheio. Então, eu posso comer esse pão de forma com queijo, esse pão com presunto, o pão com salame, o outro tipo de pão com queijo, esse pão com presunto e este pão com salame. Então, a multiplicação vai ser do mesmo jeito que fiz anteriormente. Quantos pães? 2. 2 tipos de pães. Quantos tipos de recheio? 3. 2 vezes 3, 6. Então, há 6 possibilidades de lanche. Certo? Pronto. Vamos ver agora os termos. Quem lembra quais são os termos da multiplicação? Os termos da multiplicação são fatores e produto. Eu tenho aqui o número 2, aqui eu tenho 4 e o sinal de vezes. Como é que se lê aqui essa multiplicação? 2 vezes 4 ou 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, eu tenho aqui o 2 é um fator, o 4 também é fator
E o 8 vai ser o produto. Que também pode ser chamado de multiplicando, multiplicador e produto, certo? Então, aqui eu tenho uma multiplicação com um fator, certo? Ele é multiplicado com um algarismo só. Eu posso ter outra multiplicação, 42 vezes 23. Fator, fator, e agora eu vou encontrar o produto. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Aí agora eu vou multiplicar a dezena, né? Que é o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Aí agora eu encontro o produto. Repete o 6. 2 mais 4, 6. 1 mais 8, 9. Então, aqui eu tenho o fator e o produto. Certo? Vamos rever agora a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Isso é muito fácil. O número 10 só tem um zero. O número 100 tem 2 zeros. O número 1000 tem 3 zeros. Então, como é que eu faço a multiplicação por 10? Todo número multiplicado por 10, repete o número que está sendo multiplicado e acrescenta um zero. 5 vezes 10. Repete o 5 e acrescenta um zero. 10 vezes 10. Repete o 10 e acrescenta um zero. 29 vezes 10. Repete o 29, repete o 29 e acrescenta um zero. Só isso. Na multiplicação por 100, faz a mesma coisa, só que agora eu vou acrescentar 2 zeros, porque no número 100 tem 2 zeros. 3 vezes 100. Repete o 3 e acrescenta os 2 zeros. 18 vezes 100. Repete o 18 e acrescenta os 2 zeros. 36 vezes 100. Repete o 36 e acrescenta esses 2 zeros. E por 1000. 9 vezes 1000. A mesma coisa, ó, que tem 3 zeros, eu vou colocar 3 zeros. 9 vezes 1000, eu vou colocar aqui embaixo. Repete o 9 e acrescenta os 3 zeros. Outro número, 17 vezes 1000. Repete o 17 e acrescenta os 3 zeros. Quando o número tem mais de uma classe, aí a gente começa a contar. 1, 2, 3, aí separa com pontinho ou com espaço. Vamos ver outro número. 105 vezes 1000. Repete o 105 e acrescenta os 3 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pontinho. Certo? Então, hoje nós revisamos um pouquinho do que nós estudamos sobre multiplicação. Na próxima aula, vamos continuar com multiplicação também. Então, agora vocês vão pegar o livro de vocês e vão responder as páginas 18 e 19, certo? Tchau, um bom final de semana.